Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Esta é a nossa segunda aula do módulo de Biologia Vegetal e hoje adentraremos aí no mérito das gimnospermas, beleza? De antemão é importante destacar-se agora que, diferentemente das pteridófitas e das briófitas que nós vimos aí na primeira aula, as angiospermas e gimnospermas, por sua vez, terão aí um ciclo reprodutivo um pouquinho mais elaborado, mais complexo, mas não é nenhum bicho de sete cabeças, tá bom? Vamos lá? Quando a gente pensa nas gimnospermas, é importante nós termos bem definido em nossa mente que de fato é o primeiro grupo aí a conquistar definitivamente o ambiente terrestre, tá bom? É, existe aí cerca de 650 espécies atuais de gimnospermas. E é importante nós destacarmos que os principais representantes aí das gimnospermas são os pinheiros, cercóias, araucárias e por aí vai, tá bom? Um aspecto bastante inerente aqui que eu gostaria de destacar a vocês é que uma característica muito importante das gimnospermas é o surgimento do tubo polímico, né? Então, como eu havia definido anteriormente, a presença do tubo polímico nós chamamos como plantas sinofonogamas, tá? E aí, qual que seria a vantagem desse rolê? É consequentemente viabilizar aí um processo independente totalmente da água para a reprodução. Tranquilo? Então, o surgimento do tubo polímico, ele agora deixa essa planta independente totalmente aí de água. É importante destacar-se ainda que outro aspecto bastante importante a saber-se aqui das gimnospermas é a presença de uma estrutura aí que é a semente. Portanto, além de ser uma planta sinofogama, ela também é uma planta espermatófita. E a vantagem aqui de você ter a semente é que você aumenta aí a dispersão e, consequentemente, você vai ter uma maior quantidade aí de habitats para ser colonizado. Então, quando a gente pensa que nas gimnospermas, a principal característica do grupo, além lá do tubo polímico, é a produção aí de sementes nuas, isto é, são sementes que não são protegidas para o fruto, tá bom? E a gente vai dar uma olhadinha mais adiante que essas estruturas aí, elas são conhecidas como cones ou estróbilos, tá? Que dão o nome aí de coníferas ao grupo formado pelos pinheiros. E além disso, é importante destacar-se que a semente ela tem como função aqui também proteger o embrião. Um aspecto bastante importante também a ser mencionado aqui é que nós temos uma redução extrema da fase gametofítica, tá? Então, nesse sentido, nós veremos aqui que os gametófitos eles sofrem uma redução muito extrema se comparado aí com as briófitas e pteridófitas. O gametófito masculino ele vai ser aqui representado pelo grão de pólen. E o gametófito feminino ele é representado aqui pelo saco embrionário, que nós chamamos de megaprótalo, tá bom? Então, nós veremos mais adiante que, por exemplo, o esporófito ele produz aqui duas estruturas, o microesporo e o megásporo ou megaesporo, que consequentemente produzirá aí estruturas. A saber se o microesporo ele vai originar o gametófito masculino, ou também aqui chamado de grão de pólen, e o megásporo ele vai originar o gametófito feminino, ou comumente aí conhecido como saco embrionário. Tranquilo? Outro aspecto bastante interessante a destacar-se ainda sobre essa questão da redução da fase gametofítica é que nós teremos agora um evento chamado como heterosporia, que é um passo aí que faltava justamente para a formação dos gametas. Diferentemente lá dos musgos e das samambaias, os esporos lá eram de tamanhos iguais, certo? Então nós conhecíamos eles como isósporos. Já nas plantas aqui do grupo das gimnospermas, nós temos uma heterosporia, ou seja, nós produziremos aí dois tipos de esporos. Então, a saber isso aqui, ó, nós temos o microesporo e o megásporo, certo? A destacar-se que os micrósporos são os esporos aí de pequeno tamanho que vai formar aí os gametófitos masculinos e os megásporos aí são esporos grandes que formarão aí os gametas femininos. E aí você deve estar perguntando, tá, professor, beleza.
Mas por que que isso é importante? É... Por que que é importante ter os esporos aí em tamanhos diferentes? E aí já vou antecipar para vocês. Você brevemente perceberá que essa diferença aí no tamanho dos esporos foi um passo evolutivo marcante para o surgimento das sementes, tá bom? E aí, nesse sentido, vale ainda pontuar para vocês que a heterosporia ela pode ser contrastada desde o grupo das pteridófitas. Atualmente, ela ocorre na Pteridófita selangina, perdão, cujo esporófito aí produz megásporos e micrósporos que se desenvolvem respectivamente no gametófito, beleza? E aí, o gametófito masculino e masculino, perdão. Não ocorre, porém, no caso aí dessas pedridófitas, a formação de semente. E essa característica aqui é exclusiva das gimnospermas, tá bom? Não digo exclusiva porque a gente vai ter esse evento aí nas angiospermas, mas o surgimento de sementes acontece nas gimnospermas. Tranquilo? Outro aspecto bastante interessante de destacar-se ainda aqui sobre as gimnospermas é que nós temos aqui um fenômeno de polinização pelo vento. Então aqui nós temos o evento de anemofilia, que basicamente é o transporte aí dos grãos de pólen até a abertura do óvulo, que nós chamamos de micropila, e os grãos de pólen alados aí facilitam esse processo de dispersão. Aqui eu queria destacar para vocês como que vai ter o desenvolvimento do tubo polínico. A saber se aqui o gametófito masculino, como que ele é formado, ó. Você tem o microesporângio com microesporócito, que é uma célula diploide. Através de um processo de meiose, nós formamos aqui os micrósporos e nós formaremos aqui, ó, os grãos de pólen, que são estruturas aladas. E, consequentemente, isso daqui vai ser importantíssimo para fazer o processo de dispersão e, consequentemente, vale se destacar ainda que justamente o grão de pólen que vai formar o tubo polímico, que é meio que um caminho aí para conseguir adentrar a oosfera e fazer o processo de fecundação. A imagem, eu acho que ela é bem bacanuda no sentido de que vocês, se vocês observarem, ó, você tem aqui o microesporângio, que é uma estrutura que vai comportar aqui os microesporócitos. Então você tem aqui o microesporócito, que é uma célula diploide. Através do processo de meiose, nós formaremos aqui o micrósporos, são células haploides, e, consequentemente, os micrósporos aqui se desenvolverão no grão de pólen, certo? É importante destacar-se que o grão de pólen, ó, ele tem uma asa de uma parede aqui, ó, então ele é uma estrutura alada, tem a célula do tubo, temos uma célula germinativa e temos aqui células que nós chamamos de células protaliais, certo? Um aspecto bastante interessante de destacar é que nós temos aqui uma célula estéreo aqui dentro e tem-se aqui uma célula espermática. E essa célula aqui, ó, a célula do tubo, é justamente uma célula que vai formar aqui o tubo polímico. E é esse tubo polímico aqui que vai viabilizar com que as células espermáticas aqui, os gametas, consigam encontrar aí o gametófito feminino, tá bom? E aí vamos dar uma olhadinha agora como que se desenvolveria, por exemplo, a estrutura do gametófito feminino. Então, ó, nós temos aqui um estróbilo feminino, ele é maior, tem aqui o óvulo, então você vai ter aqui os megaesporófilos, que através do processo de meiose formará aí um megásporo funcional. Um aspecto bacana de destacar para vocês é o seguinte, que através desse processo aqui, na hora que você vai formar um megásporo, você forma aí 4 células. No entanto, pessoal, 3 células aqui sofrem um processo de degeneração e somente uma acaba sendo viável, tá bom? Então você só tem um megásporo aqui funcional. E após sucessivas mitoses, você vai formar uma estrutura aqui que nós chamamos de megagametófito, que tem aqui essa célula. Você tem a oosfera, que é o gametófito feminino, e você tem o arquegônio, tá bom? Então, se vocês observarem, essa estrutura aqui, a oosfera, ela está protegida dentro do saco embrionário. E aí vocês devem estar falando, tá, professor, beleza, suave na nave, mas como que acontece esse rolê aí de fato? Vamos lá.
De maneira bem simplificada, ó, vamos olhar aqui primeiro a fase diploide. Então, você tem aqui o esporófito, bonitão, fase dominante. Através aqui, ó, tem os estróbilos. Se você observar, os estróbilos eles vão sofrer processo de meiose. Vamos pegar o caso aqui do masculino, ó. O estróbilo sofreu meiose, formou aqui os micrósporos, ou seja, vai formar os grãos de pólen, certo? Ó. Então, esse grão de pólen, ele vai fazer aqui, através do processo de polinização, lá pelo vento, a fecundação da oosfera. Mas vamos dar uma olhadinha agora no estróbilo feminino. O estróbilo feminino ele é maior, certo? Ele vai formar aqui os megásporos. Os megásporos, através de meiose, o megasporângio, né, perdão. O megasporângio aqui, que é o óvulo, através de meiose, forma um megásporo. E o megásporo aqui, após sucessivas mitoses, vai formar aqui o saco embrionário. Check. Encontrou o grão de pólen com o saco embrionário, faz o caminhozinho bonitinho lá, acontece o processo de fecundação. E aí da fecundação você forma uma célula ovo aqui, e essa célula ovo vai formar agora a semente. E essa semente, na hora que ela germina, ou seja, ela encontrou um ambiente propício aí, ela germina e forma aqui o esporófito. Uma outra representação para ficar mais didática para vocês e mais visual é essa daqui. Vamos dar uma olhadinha, ó. Vamos pegar aí uma conífera padrão e vamos dar uma olhadinha de como que acontece o rolê, ó. Vamos começar aqui pelos esporófitos, ó. Você tem um cone masculino e você tem um cone feminino, beleza? Através de meiose, você vai formar, ó, a princípio, os esporos, que são microesporos haploides, e esses microesporos vão sofrer aqui sucessivas mitoses, beleza? Agora vamos dar uma olhadinha aqui no cone feminino. Sofre também meiose e vai formar aqui 4 células. Todavia, como eu havia comentado com vocês, 3 células sofrem um processo de degeneração e eu só vou ter aqui o megásporo funcional, certo? E esse megásporo funcional, ele também vai sofrer aqui sucessivas mitoses. E aqui vale se destacar que esses micrósporos, após sucessivas mitoses, vão formar aqui o grão de pólen, que é haploide também, que nada mais é do que o gametófito masculino. Check. Eu havia comentado também que esse gametófito masculino, ele vai sofrer aí o processo de poliminização através do vento. Outro detalhe bacana a destacar-se agora, voltando aqui para o cone feminino, é que o megásporo ele vai sofrer sucessivas mitoses e ele vai formar agora o óvulo. A saber, se temos aqui o saco embrionário, que é uma estrutura haploide, e você tem aqui o gametófito feminino representado pela oosfera, certo? A partir aqui do processo de polinização, os gametas masculinos que aqui apresentam os núcleos espermáticos vão se encontrar aqui com a oosfera, forma aqui o tubo polímico. Olha que coisa linda. E você agora vai ter o processo de fecundação, N mais N, certo? Acontecendo a fecundação, você agora vai ter um zigoto. E esse zigoto ele vai sofrendo sucessivas aí mitoses, formando agora uma estrutura que nós conhecemos como semente, ó. Que ela vai ter um tugmento que é 2Ns, tem um embrião que é 2Ns, e nós temos uma estrutura aqui nutritiva chamada de endosperma, certo? E essa semente agora, ela é de fato viável aí para acontecer o rolê. E a partir dessa semente, encontrando um local aqui bonitinho, germinou, forma um esporófito jovem. E esse esporófito jovem sofre sucessivas mitoses até tornar-se aqui um esporófito maduro. Tranquilo? Doeu? Não, né? Observem, retomem, olhem com bastante calma aqui esse esquema que vai ajudar bastante vocês. E aí, para finalizar a nossa aula, vale destacar que as gimnospermas, um aspecto bastante inerente aqui quanto à fecundação é que, como eu falei para vocês, é um processo independente da água e somente uma das células espermáticas acaba sendo utilizada.
A estrutura do desenvolvimento do óvulo se dá por três partes. Ó, o tugmento, que vai originar a casca da semente, o zigoto, que forma o embrião, e o saco embrionário, que vai originar o endosperma primário ou albúmen, beleza? E por fim, os gametófitos aqui, representados pelo feminino pelo saco embrionário e pelo masculino pelos grãos de pólen. Beleza? Suavinho. E aí, vale-se ainda pontuar aqui, pensando nas gimnospermas, tem infinidades aí de importância. Pode ser utilizado na indústria madeireira, na indústria de celulose para produção de papel, alimentação, por exemplo, peão, semente do peão do Pará, ornamentação, indústria farmacêutica, por exemplo, o chico biloba é um calmante. É... E é importante ainda destacar aí que, por exemplo, aqui no Brasil é muito comum o consumo aí de peão, né? E como ornamental, o exemplo que eu posso dar para vocês são as ciprestas, as tuias, as cicas, as árvores de Natal, que acabam sendo muito utilizadas aí nos festejos de fim de ano. Tranquilo? Pessoal, é, essa aula é um resumo aí do que nós havíamos visto em aula. Espero que vocês tenham curtido, tá? O rolê é bem simples, não precisa ter medo. Uma dica que eu daria para vocês é pegar o ciclo reprodutivo, desenhar, entender o que está acontecendo, onde que acontece meiose, onde que acontece mitose e por aí vai. Destacando ainda que aqui nós temos uma redução muito extrema aí do gametófito, tá bom? Sendo que agora a fase esporofítica ela acaba sendo muito maior, muito mais robusta, tá bom? Muito obrigado, um beijão no coração de vocês e até a nossa próxima aula. Ah, e comentando, se vocês puderem curtir, compartilhar e dar sugestões, eu ficarei imensamente grato, tá bom? Um beijão e fui!